O que eu venho percebendo nos últimos tempos, digamos assim, nos últimos anos, desde quando a gente começou realmente a trabalhar nesse processo de educar as pessoas em que tange a instrumentação cirúrgica, principalmente profissionais que desejam e anseiam trabalhar nesse mercado, professor, qual que é a forma, o que eu posso fazer para decorar os instrumentos cirúrgicos? E nesse vídeo, como vocês acabaram de ler, eu não vou te ensinar como decorar, senhoras e senhores, é isso mesmo. Você vai falar, pô, aí não, professor, aí é sacanagem. Pois é. Se eu não colocasse isso, você não ia estar aqui, né? Mas eu vou te explicar o porquê, a razão lógica por detrás disso e o porquê que decorar vai fazer você esquecer. Grande parte das pessoas chegam com a determinada queixa. Eu não me sinto seguro se eu sei realmente os instrumentos. Eu não me sinto seguro no processo de organização dos instrumentos. Eu não sei qual que é o momento, eu não sei diferenciar, eu não sei o nome. Eu realmente tenho muita dificuldade. Isso tem gerado medo, isso tem gerado insegurança nas pessoas, e isso tem gerado um sentimento de impossibilidade. Eu acho que eu não consigo, eu acho que é muito instrumento, eu acho que é muita coisa. E nesse vídeo você vai aprender em 3 passos. 3 passos. Vai ser melhor do que você decorar. Certo? Por quê? Porque quem decora esquece, quem aprende eterniza. Então, meu objetivo é fazer com que você aprenda, meu querido e minha querida. Tá? Eu vou projetar alguns slides e eu vou te mostrar. Simples. Como que você vai fazer para aprender e não esquecer mais sobre os instrumentos cirúrgicos, sobre as pinças. Só que você precisa entender o seguinte. Há um tempo atrás, né, um tempo não, né, há uns anos atrás, quando eu comecei na instrumentação cirúrgica, eu também tinha esse medo. Eu também tinha essa dificuldade. Eu travava, eu entrava literalmente em freezing, eu congelava. Por quê? Porque eu tinha dificuldade nisso. E ainda o que me ajudava era a questão de eu ter um déficit de atenção. Então, parecia que eu via uma coisa aqui, instalava o dedo e eu esquecia aquilo dali completamente. E o que eu percebi? Que aquela dificuldade que eu tinha, eu precisava vencer aquilo dali de alguma forma. Foi aí que eu comecei a criar meios e formas de realmente conseguir fixar melhor aquilo na minha mente, para que eu pudesse ter mais segurança no meu processo de instrumentação cirúrgica. E isso, em consequência, depois de um tempo, tornou-se o meu método, né? Esse método é um método específico somente para pinças, né? Que é o nosso método IDO. Calma que eu já vou te explicar o que é isso, que são esses 3 passos que vão te ajudar realmente a aprender e não esquecer mais os instrumentos cirúrgicos. Isso vai facilitar completamente o seu processo de aprendizagem. Isso vai, de certa forma, clarificar a sua mente, beleza? E aí você vai conseguir ter mais certeza. Eu lembro que uma vez eu cheguei em casa e chorando, eu falei com a minha mãe, olha, isso não dá para mim não, isso é muito difícil, é muita pinça, é muita coisa, é muita caixa. E não é. Nem tudo aquilo que parece, de fato, é. E eu posso te afirmar que não é. Porque existe uma base, existe uma trilha, né? E depois todas as outras coisas elas se encaixam. Eu lembro um evento que eu estava da Bebrown, eu encontrei com um instrumentador cirúrgico, ele falou assim: a partir do momento que você entende basicamente esse método que eu falei para ele falou assim: só de você bater o olho, você já tem basicamente a noção. Você pode não saber de fato, né, o que é aquele instrumento ou o nome, mas você vai bater o olho, mas você vai ter uma noção de possivelmente aonde ele é utilizado. Como assim, Vinícius? Vou te explicar nisso daqui, tá? Eu vou projetar aqui alguns slides para vocês. Deixa eu já compartilhar a tela aqui, para vocês começarem a entender, de certa forma, como aprender e não esquecer. Esse aqui é o nosso método, tá? É o método IDO. Esse método foi criado aí dentro do Escola das Pinças, que realmente é um método que faz as pessoas aprenderem e não esquecerem, gerando realmente uma confiança, né? As pessoas que começam a entender esse método, de fato, se sentem mais confiantes. E quando você se sente confiante daquilo que você está fazendo, você vai decolar, beleza? Quais são essas 3 etapas, Vinícius? Simples, descomplicada para aprender de forma detalhada o nome, como diferenciar e onde cada pinça é utilizada. Isso aqui vai clarificar completamente a tua mente, ok? Como que funciona o nosso método IDO? Ele funciona basicamente, ele parte, né, basicamente de um processo de identificação. Esse processo de identificação, ele vai ajudar você a bater o olho naquele instrumento e rapidamente identificar. Isso vai te ajudar na hora de você organizar a sua mesa, isso vai te ajudar na hora de você ter que pegar um instrumento para poder passar para o cirurgião de forma rápida e assertiva. Bati o olho e identifiquei. E esse processo de identificação, ele vai estar relacionado à estrutura, né? A anatomia da pinça que eu vou te explicar, ok? Diferenciação.
A diferenciação nada mais é do que você entender quais desses pontos da identificação existe diferença nos instrumentos. E você vai entender o porquê que eu estou falando isso. A partir do momento que eu bati o olho, identifiquei através da estrutura, fui lá e consegui fazer o processo de diferenciação, porque eu entendo sobre a estrutura e eu estou vendo que existe algo diferente. Eu vou saber a aplicabilidade desse instrumento, aonde ele é usado. E isso vai fazer com que eu consiga passar os instrumentos para o médico cirurgião e o auxiliar sem a necessidade deles me pedirem. Por quê? Porque eu vou estar entendendo o que vai estar acontecendo. Mas como que isso funciona, Vinícius? Funciona basicamente assim. Os instrumentos cirúrgicos, eles partiram de um atributo, de um designer básico e padrão. Foi padronizado. E aquilo dali a gente chama de anatomia, a qual, a partir dessa base, foram desenvolvidos outros instrumentos para atender às necessidades de determinados procedimentos cirúrgicos. Os componentes de designer padrão essenciais incluem as seguintes questões: as extremidades funcionais, os componentes que fazem o instrumento realizar a sua função, o cabo de empunhadura, né, que é onde o operador vai segurar, uma pinça que preenche todos esses requisitos, é uma pinça basicamente hemostática. Você precisa entender isso aqui, ó. Aí você fala, meu Deus, eu vou ter que aprender sobre anatomia de pinça? Sim. Por quê? Porque quanto mais você conseguir internalizar isso, mais fácil vai ser o seu processo de aprendizagem. Eu vou te provar isso, eu vou te mostrar isso agora. A gente vai projetar alguns instrumentos e você vai entender. Isso vai ficar claro na sua cabeça e depois você vai comentar aqui se deu ou não deu para aprender. Beleza? Vamos lá. Você precisa, primeiramente, entender isso aqui. Tinha até um outro vídeo aqui no canal que a gente trabalhava isso daqui, mas eu quero trazer de novo. Esse aqui é o designer padrão. O que aconteceu? O cara lá que começou a inventar os instrumentos cirúrgicos, ele viu um padrão. Em cima desse padrão, ele foi para o campo de batalha. Dentro do campo de batalha, eles viram o quê? Necessidades. Por exemplo, pacientes que tinham circunferências abdominais diferentes. Paciente pequeno, paciente grande, paciente magro, paciente frágil, enfim, pacientes que tinham alguma deformidade anatômica. E diante disso, ele precisou buscar um processo de adaptabilidade que iria facilitar o processo cirúrgico. Basicamente, o que estava na cabeça daquele cara? Imagina comigo você. Imagina comigo você. Você precisa derrubar uma parede, certo? E eu vou e dou uma colher para você derrubar essa parede. Você vai conseguir? Talvez sim, talvez não. Mas se você talvez conseguir, vai demorar mais tempo. Se eu te der um martelo, você vai conseguir derrubar aquela parede? Provavelmente sim. Vai demorar mais, vai te cansar mais. Se eu te der uma marreta, vai te ajudar, né? Vai. E se eu te der uma britadeira? E se eu te der uma retroescavadeira? Você entende que, para a mesma coisa, eu posso ter ferramentas diferentes que vão facilitar as minhas ações. Dentro da instrumentação cirúrgica, nada mais é diferente disso. O que são os instrumentos cirúrgicos? Anota para você que não sabe. Os instrumentos cirúrgicos são ferramentas que foram concebidas, feitas, idealizadas, com o objetivo de facilitar uma manobra cirúrgica, uma intervenção cirúrgica, um ato cirúrgico em determinadas estruturas. E a partir disso eles viram, a gente precisa melhorar isso aqui. Isso aqui, se fosse maior, seria melhor. Até nos dias de hoje, a gente percebe cirurgiões entrando em contato com empresas que fabricam instrumentos cirúrgicos para poder personalizar. Eu quero um instrumento um pouco maior, quero um instrumento menor, dá para fazer mais largo, dá para fazer não sei o quê, e eles vão personalizando. Mas tudo partiu desse design. Se você analisar, você vai ver que todos os instrumentos, eles vão ter esse design. Não necessariamente todos esses aspectos, como ponta, ramo, articulação, haste, catraca da cremaleira, anéis de empunhadura. Nem todo instrumento vai ter isso aqui. Certo? Mas a sua grande maioria vai ter ponta. Nem todos vão ter ramo. Nem todos vão ter articulação. Outros vão ter mais de uma articulação. Nem todos vão ter haste. Talvez a haste de alguns instrumentos já vai ser o cabo, já vai ser a empunhadura. Nem todos vão ter catraca, mas vão ter outros tipos de sistemas de travamento. Porém, eles partiram desse design. Então, grava esse... Já vai falar memoriza, ó. Grava esse design na tua cabeça. Anatomia do instrumento. Ponta, ponta. Vamos lá.
Ponta. Ramo. Tá aqui. Articulação. Salvo engano, essa articulação é do tipo box lock. Existem outros tipos de articulações em outros instrumentos também. Haste. Catraca, que vai fazer o travamento desse instrumento, caso seja de interesse do cirurgião. E a empunhadura. Pode ser em anel, pode ser reta, pode ser, enfim, da forma com que o instrumento for idealizado para determinados aspectos. Eu posso ter um instrumento maior, menor, angulado, curvo. A gente pode ter em vários formatos. Agora vem comigo aqui, ó. Diferenciação. Vamos entrar no método. Ponta de preensão atraumática. Então, anota isso daí. Anota isso daí. Existem instrumentos que são atraumáticos. Esse A é de negação, ou seja, ele não causa trauma. E existem instrumentos que são traumáticos. Beleza? Então, aqui a gente vai falar sobre uma ponta atraumática. Certo? E essa ponta, ela tem como o objetivo principal o quê? Apreensão de órgãos. Estabilização de órgãos. Beleza? Por exemplo, essa daqui é a Collin para a língua. Ajuda na questão ali de aplicadores de piercing, ou na cirurgia bucomaxilofacial, ou um trauma na língua que precisa fazer uma sutura. Essa aqui, por exemplo, é a Baby Cock. Ela vai ter uma parte da ponta dela vazada, tá vendo? Vazada, por quê? Porque ela vai ser utilizada em órgãos ocos e cilíndricos, o intestino. E aí, essa ponta vazada ou fenestrada, ela faz com que não tenha grande apertamento, certo? Para não traumatizar. Então, ela vai conseguir ter uma preensão, vai prender firme, sem necessariamente gerar algum tipo de dano ou trauma. Por isso que ela é uma ponta atraumática. Ok? Outro exemplo de ponta atraumática são as pontas delicadas. No caso, aqui a gente tem uma pinça que a gente chama de micro-Addison, ou Addison serrilhada. A gente consegue ver, ó, a ponta dela, serrilhas, estrias na parte de sua empunhadura que vão ajudar, né? A mão ali do cirurgião não vai escorregar caso ela esteja com muito sangue. Então vamos lá, eu tenho uma ponta de preensão que prende firmemente os tecidos, mas não esmaga, não gera trauma, que foi a que eu mostrei anteriormente para vocês, certo? E aí a gente tem uma infinidade de instrumentos que vão estar dentro daquela categoria, certo? Mas basicamente, se você olhar para as pontas vão ser assim. Vão ser fenestradas, vão ser vazadas, em sua grande maioria. Não posso afirmar que são todas assim, mas isso aqui já vai clarificar muito a sua mente na hora do processo de identificação. Por exemplo, você vai olhar para uma pinça dessa daqui, você já sabe, né, olhando para a estrutura dela, que é algo delicado, que ela é utilizada em algo delicado. Aonde essa pinça é utilizada? A micro-Addison. Ela é utilizada na manipulação de tecidos delicados. Certo? Muito utilizada na cirurgia plástica, cirurgias de pálpebra, muito utilizada em cirurgia pediátrica, muito utilizada em cirurgias de mão, microcirurgias, ok? Aí a gente tem as pontas atraumáticas hemostáticas, que, de certa forma, ela vai estar bem parecida com as pinças Addison. Então, aqui a gente tem a ponta, certo? A gente tem o ramo. O ramo, ele contém a sua metade serrilhas. Essas serrilhas, elas ajudam no travamento, na hora da pegada no tecido, e ela desce com os componentes padrões. Aqui eu também já tenho algo que ela é mais curva. Isso facilita o acesso, né, ali na região de interesse do cirurgião. A gente tem as pontas de preensão atraumática para tecidos nobres. Ou seja, vocês já estão começando a perceber que grande parte do processo de diferenciação que vai ajudar na identificação vai estar relacionado à questão de ponta. Nesse caso, é um clamp. Esse clamp é um clamp intestinal. E por que que ele é diferenciado? Se você reparar, a gente tem um ramo maior do que a haste. E o que que isso acontece, Vinícius? Eu tenho uma certa maleabilidade aqui. Quando esse instrumento for fechar ali em alguma região, aqui, ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Quando esse instrumento ele for prender ali o órgão, ele não vai esmagar, ele não vai danificar, porque ele vai ter uma certa maleabilidade. Eu tô com uma pinça aqui na minha mão, ó, que é uma pinça Alice, certo?
Se eu prender ela aqui no meu dedo, ela vai me esmagar. Imagina que eu preciso pegar uma estrutura oca, como um intestino, né? Um pulmão, uma artéria, e aí eu não posso esmagar de machucar. Eu preciso somente fazer a ocluir. Qual que é a função dos clamps? Ocluir um órgão oco sem necessariamente causar algum tipo de dano. Uma artéria, um pulmão, um intestino, são essas estruturas mais nobres. E como que eu percebo o que é um clamp? Ele vai ter o quê? Basicamente, não todos, tá, gente? Existem exceções. Basicamente, eles vão apresentar ramos longos, né, muito comprido, serrilhas no sentido vertical, porque não vai gerar tanto dano, certo? Se você olhar, por exemplo, vascular, que é o bulldog, você vai ver que a ponta dele é diferenciada, a parte ativa dele é diferenciada. Então isso já me dá um insight de como diferenciar isso, certo? E aí a gente vai ter as pontas de preensão traumáticas, ou seja, elas vão ter dentes, aqui ó, elas vão ter dentes. Essa daqui, por exemplo, é uma Addison com dente. E aí eu vou ter uma manipulação mais firme dos tecidos. Por quê? Porque olha aqui, ó, o dentezinho vai fazer isso aqui, ó. E aí eu consigo manipular sem que aquele tecido fique escorregando ali, e isso facilita ali na hora da manipulação do tecido. Ok? Ponta de pressão com dente traumática, a pinça Corte. É uma pinça de preensão, ela prende firmemente os tecidos com o objetivo de manipulação, de tracionar, de até mesmo em alguns casos os cirurgiões, essa pinça Alice, por exemplo, dentro da ginecologia, vocês veem muito na hora que ele abre o útero, eles prendem em cima do útero e puxam. Esse ato de puxar ajuda no afastamento também. O que você precisa entender é que as pinças e os instrumentos cirúrgicos, eles vão ter uma função pré-determinada pelo criador. Porém, no entanto, todavia, os instrumentos eles precisam atender às necessidades do cirurgião em um dado momento. Ok? Então, se essa pinça que a gente usa para prender borda de tecido, mas o ortopedista precisa para poder pegar um fragmento ósseo que está ali atrapalhando o processo de redução, ele vai pegar esse aqui e vai lá e vai puxar aquele fragmento ósseo que está interpondo a redução. Ok? Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, essa pinça também apresenta um dente na sua ponta. Pode não parecer, talvez você já tenha bastante experiência com isso, mas eu vejo muitas pessoas confundirem essa pinça com essa aqui. Tá? Vinícius, e aonde que eu vou diferenciar? Número 1, serrilha. Você vai ver que a serrilha aqui é até a metade. Aqui é em todo o comprimento. Essa pinça, olhando para ela, ela é um pouco mais robusta do que essa daqui, do que a Kelly, ou pinça hemostática. Além dela ter um dente na ponta. E eu já vi pessoas confundirem essa pinça e colocá-la dentro do quadrante da hemostasia, tá? Aqui a gente tem pinças para tecidos impactados, por exemplo, osso, né? Essa aqui pode ser uma goiva, uma saca-bocada, uma goiva de Luer. Basicamente, essa parte dela aqui, ó, é bastante afiada. Então, isso eles conseguem raspar e comer ali osso. Osso interposto, regularização óssea. Então, é um instrumento que vai ter uma ponta para tecidos impactados. Isso já me ajuda no processo de diferenciação. Tipo de pontas cortantes. Eu vou ter tesouras de ponta fina, né? Que essas duas pontas aqui vão ser finas. Eu tenho tesoura de ponta fina e ponta romba. E tesouras de ponta romba. Normalmente, eles utilizam mais as tesouras de ponta romba. Por quê? Porque quando eles vão entrar num plano anatômico para poder fazer o processo de divulsão, eles não querem perfurar nenhum tipo de veia, de artéria, nada que esteja passando por aquela região, tá? E aí a gente vai ter as configurações dessas pontas. Reta, curva, bico de papagaio. A gente tem várias outras tesouras, ok? Aqui a gente tem umas com configurações especiais. Essa daqui é mais utilizada na ortopedia para poder fazer remoção de tala e tudo mais. A gente vê uma parte da ponta completamente atraumática, né? Ela é bem arredondada para não machucar. A outra também é arredondada, só que essa daqui é a parte basicamente que vai entrar em contato com a pele do paciente quando eles vão fazer a remoção ali de uma tala e tudo mais. Basicamente é assim, ó. Dá uma olhada aqui, só para vocês terem ideia. Imagina que o meu relógio aqui, ó. Imagina que o meu relógio é a tala. O que eles vão fazer? Entram com a ponta aqui, ó, por baixo,
para depois cortar. Então, eles vão utilizar aquela parte ali, ok? Então, o que, que você precisa, o que, que a gente está percebendo até agora? Que grande parte do processo de diferenciação vai estar muito relacionado ao quê? A ponta do instrumento, certo? Olha aqui, ó. Ponta de dissecção para regularização de ossos quebrados e impactados, cabo de mola. Aqui eu já tenho um cabo de mola. Esse cabo de mola vai dar uma resposta mais rápida ali ao cirurgião. Né? Imagina que a gente tem um osso que está assim, ó. E ele precisa ser regularizado. Eles podem utilizar isso aqui. Certo? Olha aqui. Nesse, eu já tenho 1, 2, 3, 4 articulações. Quanto mais articulações, menor é a força que eu faço no cabo e maior é a ação que eu tenho na parte ativa. Então, eu faço uma força menor e eu tenho uma efetividade maior, porque as articulações vão me dar esse braço de alavanca. Ok? Alicate que a gente chama de corte frontal ou bico chato, é esse daqui, muito utilizado na ortopedia, mas para poder cortar fios de circlagem. E ele também tem um cabo de mola, igual o alicate de unha que a mulherada usa aí. A gente tem as pinças que a gente chama de Kerdisson, que é as pinças que vão ter a ponta do tipo biteriz, que essa parte de cima é o cursor, aonde ele vai de encontro aqui, ó, para poder ajudar no processo de artrodese de coluna lombar, para poder abrir o forame, para poder fazer descompressão ali medular e por aí vai. Cabo em formato de pistola, a elevação para evitar com que a mão escorregue e cabo de mola para resposta rápida. Né? Se você trabalha com isso daqui, fique sempre com uma gaze na mão para poder limpar os fragmentos ósseos que vão prender ali. Esse instrumento, a gente pode ter ele curvado para cima, curvado para baixo, ponta comendo para cima, ponta comendo para baixo. Exatamente isso que eles falam. Comendo para cima, comendo para baixo. Temos essa pinça que chama-se pinça Magil, que é muito utilizada ali pelos anestesistas. Ela não tem catraca, tá vendo? Ela vai ter uma angulação que vem desde o seu cabo, entrando na articulação e continuando na sua parte ativa. Agora, olha que interessante. O que a gente aprendeu sobre as pontas fenestradas? Você tem que lembrar disso aqui que eu não vou repetir. Senão você vai voltar à aula e vai assistir de novo. Tá? Como que essa pinça é utilizada, Vinícius? Basicamente, essa pinça é utilizada no auxílio, você vai ver mais com os anestesistas, no auxílio da intubação naso-oral. O cirurgião, um anestesista, ele entra com o tubo pelo nariz, entra com essa pinça pela boca, onde ele vai ajudar a posicionar o tubo no processo da intubação. Ali, normalmente, cirurgia bucomaxilofacial, que o paciente precisa desse tipo de intubação, pode ser que você veja essa pinça. Em resumo, o que você precisa entender? Eu preciso entender sobre a anatomia, porque a anatomia da pinça vai me ajudar no processo de diferenciação, bater o olho, de identificação, que é bater o olho. Olhei para a ponta, essa ponta é mais fina, é assim, essa ponta é fenestrada, isso aqui é de preensão, essa ponta é maior, que tem essas serrilhas diferentes, isso aqui pode ser para tecidos nobres. Você não precisa saber o nome inicialmente, mas você tem que bater o olho e entender isso, ok? Beleza? Depois disso a gente vai olhar outras particularidades da pinça, e com isso vai nos ajudar ao nome. Depois que você categorizar elas dentro dos quadrantes, né, dos tempos operatórios, por exemplo, se você está assistindo essa aula e você não sabe especificamente sobre cirurgia, tempo operatório, sequência cirúrgica, a aplicabilidade dos instrumentos em cada tempo operatório, aí sim você vai ter um pouco mais de dificuldade. Aí sim você vai ter um pouco mais de dificuldade. Certo? Vinícius, e como que eu resolvo isso? Então, você precisa entender que tudo na vida tem um custo. As pessoas são muito boas em calcular o custo de algo, mas elas são péssimas em calcular o custo de não ter aquele algo. O que eu fiz? A gente preparou uma oferta exclusiva para você que quer dominar a instrumentação cirúrgica e quer ser o nosso aluno do Escola das Pinças. Eu vou te dar um desconto de R$200. De R$200. Para você fazer parte da Escola das Pinças. A Escola das Pinças custa hoje R$297. Eu vou te dar um desconto de R$200, ela vai sair por quanto? Ah, e ela tem certificado. Você vai ter certificado. Vinícius, o que eu vou aprender? Você vai aprender a sequência dos instrumentos cirúrgicos que são utilizados em cada tempo operatório. Quais são os instrumentos que eu utilizo na diérese? Quais são os instrumentos que eu utilizo na hemostasia? Só que antes de eu te ensinar sobre isso, você vai aprender sobre cirurgia. O que é uma cirurgia, qual é a sequência cirúrgica, como me posicionar na cirurgia, qual é a classificação, como que a cirurgia acontece. Porque não adianta eu aprender sobre pinça se eu não entendo sobre cirurgia.
Porque se eu não entendo sobre cirurgia, eu não consigo ser efetivo. Correto? Então, a Escola da Pinça foi feita exatamente sobre isso. Para quem que é? Para você que é estudante ou para você que já é instrumentador cirúrgico formado. Que quer realmente se reciclar. Então, você tem esse desconto, vai ter o certificado. Obviamente, quem não assistiu esse vídeo até o fim vai perder isso daqui. E o link vai estar aqui embaixo para você fazer a inscrição. Tá? E eu te vejo lá na Escola das Pinças para você dominar de uma vez por todas, se sentir confiante realmente das pinças. Vinícius, mas e aí? Você tem 7 dias. Faz a sua inscrição, entra. Se você não gostar, cancela. Cancela. Ok? Eu vou deixar aqui também na descrição o nosso contato do WhatsApp. Qualquer dúvida que você tiver, eu tô aqui para poder te responder, tá? Você vai clicar aqui ou você vai direto para a página, vai ter todas as informações lá, tudo que tem, como que é, quais são as aulas, tudo certinho. Você vai ter um acesso imediato. Assim que você fizer a sua inscrição, o acesso vai ser imediato. Aí você escolhe. Você quer dominar de uma vez por todas os instrumentos cirúrgicos, né? Encurtar esse caminho, ou você vai continuar com essa confusão na sua cabeça. Pense sobre isso. Fechou? R$ 200 de desconto. Clicando aqui embaixo. E eu honestamente não sei quanto tempo a gente vai deixar essa promoção e esse cupom de desconto aqui. Beleza? Beijo no coração, tamo junto, somente até depois do fim, e eu te vejo na próxima aula, ou melhor, eu te vejo dentro da Escola das Pinças como meu aluno, e lembrando, em suporte. Ah, tô com dúvida, você vai entrar em contato comigo. Eu, Vinícius, vou estar aqui para poder tirar sua dúvida. Beleza? Tamo junto, até depois do fim, e é nóis.